No mangá original, o momento em que o Nagi abandona o Hale é um soco no estômago. O Izagi precisa de um terceiro jogador. O Hale gela de pavor. E o Nagi escolhe o próprio ego. Mas e se o Nagi fizesse o oposto? Imagina que nessa hora, ele decide não ir atrás do Izagi e mantém a promessa. Presos na zona de conforto, o destino desses dois muda na hora. Sem a traição para forçar o Hale a crescer, eles tentam sobreviver ao moedor de carne do Blue Lock juntos. O problema é que o monstro dentro do Nagi precisa de atrito para acordar. E sem esse atrito, alguém vai ter que assumir o papel de carrasco para punir essa lealdade cega. Porque o projeto não perdoa quem foge do conflito. A recusa reorganiza a segunda seleção inteira e muda a percepção do Blue Lock antes da Copa Sub-20. Não é que tudo vire destino escrito, é que pequenas vantagens somem, novas fraquezas aparecem e o projeto passa a punir a amizade dos dois em público. E com isso, o rancor destrutivo do Hale nunca acontece. Bora descobrir. Presos na zona de conforto, o Nagi ignora o chamado do próprio ego no capítulo 44. Quando o Izagi faz o convite para formar o trio, o gênio escolhe a lealdade à promessa original. Ele recusa a oferta na mesma hora. No lugar do protagonista, ele puxa o Zantetsu e monta o time base da fase anterior. Como a gente já sabe, no mangá essa separação quebrou o Hale no meio. Só que aqui os três amigos sorriem lado a lado. O trauma do abandono some da história ali mesmo. O problema é que o tabuleiro do projeto vira de cabeça para baixo. Sem o gênio preguiçoso para carregar o piano, o Izagi e o Bashira sobram sozinhos no salão. Eles precisam agir antes que as vagas boas desapareçam. Assim que as portas do elevador abrem, o Izagi intercepta o Tigiri no saguão e propõe o trio na hora. Não é uma escolha confortável, é a tentativa mais rápida de trocar o gênio ausente por uma arma clara. Por que o Izagi escolhe logo o Shigiri? Porque sem o Nagi resolvendo bolas impossíveis, ele precisa de uma ameaça que force qualquer defesa a recuar. A velocidade do Pantera Ruiva vira o primeiro plano, mas também expõe um problema. Se bloquearem a arrancada, o ataque morre. Os primeiros jogos desse trio são vencidos no sufoco. Toda vez que o Shigiri recebe livre, o time explode. Toda vez que alguém fecha o corredor, o Izagi apanha taticamente e precisa improvisar. É aí que ele aprende a usar velocidade como isca, não como solução automática. O trauma do Hale não nasce naquele corredor, mas o Izagi é empurrado para uma evolução diferente. Sem um finalizador perfeito ao lado, ele precisa estudar limitações, pontos cegos e segundas bolas desde cedo. Avançando para os primeiros jogos, essa adaptação começa a cobrar vítimas. Presos na zona de conforto, o trio original até parece invencível no começo da segunda seleção. Eles escolhem adversários que não conseguem lidar com a combinação simples de passe do Hale, aceleração do Zantetsu e domínio absurdo do Nagi. O placar sobe, mas o repertório não cresce junto. Na história original, o Nagi encara o Rin cedo e leva um choque que empurra o ego dele para fora da preguiça. Aqui, esse choque é adiado. Em vez de bater contra uma parede de elite, ele atravessa partidas que confirmam tudo o que ele já queria acreditar. O problema dessas vitórias fáceis é que elas mentem. Do lado de fora, os relatórios do ego não registram só gols, registram padrões. E o padrão é feio. Hale procura Nagi cedo demais, Zantetsu corre em linha reta demais, e ninguém precisa reinventar nada sob pressão real. O Hale domina o meio de campo nesses jogos, mas domina do jeito mais confortável possível. Ele organiza, lança e protege o parceiro, sem precisar descobrir quem ele seria longe daquela promessa. A liderança existe, só que ainda nasce da função de servir o Nagi, não de uma autonomia verdadeira. O Nagi continua sendo uma aberração técnica. Ele mata bolas no ar, finaliza sem ângulo e transforma passes comuns em gols absurdos. Só que cada lance reforça a mesma armadilha. Quanto mais o talento mecânico resolve, menos ele precisa perguntar por que quer vencer sozinho. O 5-0 acontece, mas não como prova de evolução. A goleada vira anestesia. Eles saem da quadra sorrindo, enquanto o sistema do Blue Lock marca outra coisa: criatividade em queda, tomada de decisão repetida e uma dupla central cada vez mais previsível contra defensores inteligentes. Sem o Izagi para bagunçar o esquema por dentro, o Nagi não precisa pensar em rotas, iscas ou leitura de campo. Ele recebe a bola no lugar certo e executa. Parece genial para quem assiste rápido, mas para o ego é só dependência com acabamento bonito. Lembra como o Nagi sofre na liga neo-egoísta quando sua criatividade depende demais do Hale? Nesta linha, essa fragilidade dá sinais antes.
Ele ainda produz números, ainda assusta qualquer goleiro, mas perde pequenas chances de desenvolver iniciativa quando o jogo pede mais do que recepção perfeita. A amizade cria uma bolha perigosa porque protege os dois do desconforto certo. Eles vencem, avançam e acumulam confiança. Mas a confiança nasce de um padrão que adversários melhores conseguem estudar. O Blue Lock não pune só derrota, pune também vitória que esconde estagnação. O ego do Nagi não desaparece, mas fica anestesiado nessa fase. Ele não encontra motivo para rasgar a própria rotina enquanto o réu entrega tudo mastigado. Do outro lado do prédio, porém, o Izagi está pagando caro por cada centímetro de evolução. Presos na zona de conforto, o trio invicto de réu e Nagi esbarra no novo time do Izagi. Acostumado a ganhar sem suar, o herdeiro da corporação pisa na quadra sorrindo. Ele acha que vai atropelar mais um adversário com a mesma tática de sempre. Só que do outro lado, o Izagi usa a velocidade do Shigiri contra o Zantetsu de um jeito cruel. Ele não tenta vencer corrida pura o tempo inteiro, força o corredor certo, empurra o Zantetsu para decisões ruins e transforma a arma dele numa linha previsível de perseguição. Sem a saída rápida funcionando, o réu sente o campo encolher. Ele procura uma triangulação, olha para o Zantetsu marcado e acaba voltando ao reflexo mais seguro. A cabeça levanta, o corpo inclina e o passe alto para o Nagi vira a única resposta confortável. Na história original, o Izagi precisou de uma sequência específica de derrotas, testes e monstros ao lado para amadurecer sua leitura na segunda seleção. Aqui o caminho muda. Ele evolui porque o próprio trio dele quebra sempre que tenta depender de uma arma só. Depois de sofrer em jogos apertados, o Izagi aprende a enxergar a velocidade do Shigiri como ameaça que puxa marcação, não como botão de vitória. Quando encara réu e Nagi, ele já está procurando o ponto de queda, a segunda bola e a linha emocional da dupla. Assim que o passe sai do pé do réu, o Izagi não desafia o Nagi no alto. Ele corre para o ponto onde o domínio deve cair, fecha a linha de apoio e obriga o gênio a matar a bola numa zona ruim. O Bashira ataca a sobra como uma lâmina. A muleta da dupla quebra em 1000 pedaços. Sem conseguir conectar a única jogada que sabem fazer, o time invicto desmorona em quadra. A dupla perde o centro de gravidade. O réu tenta acelerar. O Nagi tenta resolver no talento puro. Mas o time do Izagi já transformou cada repetição em armadilha. Com Shigiri atacando o espaço final, o placar fecha em 5-3. E como a regra do torneio exige que o vencedor roube um jogador do time perdedor, o protagonista não pensa duas vezes. Ele precisa de um finalizador letal para continuar vivo, e a partida acabou de provar uma coisa. Mesmo preso numa leitura limitada, o Nagi ainda transforma qualquer bola quebrada em perigo real. Sem maldade, só por lógica fria, o Izagi escolhe levar o Nagi. A separação da dupla finalmente acontece, mas não como traição de corredor. Ela nasce de uma derrota pública, brutal e humilhante. O sistema faz o que o Nagi tentou evitar. Arranca os dois da promessa e obriga cada um a encarar a própria fraqueza. Presos na zona de conforto até um min atrás, o réu e o Zantetsu despencam para a fase 2 contra 2. O réu continua caído no chão da quadra. Ele assiste em silêncio enquanto o Izagi arrasta o Nagi pela porta dos vencedores. Você deve achar que o réu vai odiar o parceiro e buscar vingança, certo? Ou é o que você pensaria? Como a gente lembra, no mangá original o abandono gerou um rancor cego que quase destruiu a mente dele. Só que aqui a separação não foi uma traição. Foi uma derrota esmagadora. O réu continua de joelhos e encara as próprias mãos tremendo de frustração. Não existe um pingo de raiva no olhar dele. O que bate ali é uma culpa paralisante. Ele olha para o placar e entende que não foi bom o bastante para manter o Nagi do lado dele. O sistema do Blue Lock puniu a dependência dos dois sem dó. A promessa de conquistarem o mundo juntos acabou de quebrar por pura fraqueza dele mesmo. O desespero para não ficar para trás toma conta de tudo. Em vez de querer destruir o velho amigo, réu precisa descobrir como alcançá-lo sem a fantasia de controle perfeito. O ódio vingativo não vira o motor principal desta linha. O que nasce ali é culpa, medo e urgência. Presos na zona de conforto por tempo demais, os dois agora pagam o preço de não terem se separado. No desespero do 2 contra 2, o réu engole o choro e corre. Ele precisa carregar o Zantetsu nas costas para não ser eliminado. A frustração de ter perdido o Nagi por não conseguir fazê-lo render o máximo vira um combustível absurdo para ele provar que ainda é digno. Lembra que na história original o estilo camaleão depende de uma quebra emocional mais profunda? Aqui, o réu não desperta a versão completa.
No 2 contra 2, ele só rabisca um protótipo. Copia um corte de corpo, imita um domínio, repete gestos isolados sem entender ainda o sistema por trás. Mesmo imperfeito, esse protótipo ajuda. O Hale cobre buracos, orienta o Zantesso e força uma vitória na marra, mas tudo parece remendo. O garoto mimado não some de uma vez. Ele apenas aprende que, se não carregar alguma responsabilidade sozinho, nunca mais alcança o Nagi. Enquanto isso, o Nagi vive um inferno diferente. Jogando no time do Izagi no 4 contra 4, ele ainda marca gols absurdos quando a bola chega limpa. Só que, fora desses lampejos mecânicos, não acompanha as reações químicas e parece atrasado 1S em quase toda a leitura coletiva. Como o ego dele continuou sonolento na fase anterior, o Nagi não acompanha sempre o raciocínio do time. O próprio Izagi tenta criar dinâmicas mais complexas, que pedem movimento antes do passe e ocupação de ponto cego. Para alguém acostumado a receber a bola pronta, isso machuca. Nos treinos e tryouts antes do jogo sub-20, essa contradição fica clara. O Nagi tem domínio e finalização de elite, então não pode ser ignorado. Ao mesmo tempo, perde espaço tático porque sua participação depende demais de alguém criar o cenário certo para ele atacar. O contraste entre os dois explode em paralelo. De um lado, o Hale copia um drible bonito e logo depois erra a leitura seguinte, mostrando que o camaleão ainda é casca. Do outro, o Nagi chega atrasado num passe rápido do Izagi e salva o lance só no reflexo, provando que a sintonia com o novo time está falhando. Sem a muleta que mastigava as jogadas de bandeja, o Nagi vira uma peça de risco na tática. Ele não é inútil, porque o talento bruto ainda decide lances impossíveis. Mas também não é confiável o bastante para carregar o plano quando o jogo exige iniciativa constante. A dinâmica de poder fica mais amarga. O Hale sobrevive por esforço próprio, ainda incompleto, enquanto Nagi chega ao jogo contra a seleção sub-20 como uma arma de alto risco, absurdo no acabamento, frágil na leitura. Avançando para o grande palco, essa escolha pesa. Presos na zona de conforto, a fatura chega no maior palco do Japão. Contra a seleção sub-20, o Nagi até começa como titular nesta linha. Mas, com uma atuação apática e previsível, a defesa anula ele fácil, forçando o ego a usar o Hale no segundo tempo para reativar o gênio. Na história original, o Nagi era titular absoluto e protagonista desde o início. Aqui, ele até começa jogando, mas perde esse status de protagonista intocável devido à sua falta de evolução individual. O Blue Lock tenta funcionar com peças mais conectadas, enquanto o gênio preguiçoso acaba anulado pela defesa, esperando uma chance no caos. Sem aquele instinto de sobrevivência forjado cedo, o Nagi assiste ao jogo como quem entende metade da conversa. O Izagi coordena ataques, Rin atrai pressão, outros egoístas mordem espaço. Mas fica claro que falta uma peça capaz de transformar uma bola torta em gol do nada. O problema é que do outro lado o perigo continua intacto. O Shido entra na partida no segundo tempo. Ele simplesmente destrói a defesa do Blue Lock com pura dominação física. O time começa a desmoronar no gramado, e o ego percebe que a estrutura precisa de uma faísca urgente. Ele mantém o Nagi em campo apesar da apatia, mas chama o Hale do banco. Tudo para reativar esse talento bruto e obrigar a defesa a respeitar uma finalização que nasce até de bola quebrada. Quando a presença do Nagi em campo não resolve sozinha, o ego toma a decisão mais cruel. Ele manda o Hale para o jogo justamente sabendo que a conexão dos dois é previsível. A ideia não é salvar o Nagi, é usar esse vício como isca para Aiko, Sai e a defesa comprarem a leitura antiga. Se a zaga morder o passe de sempre, Izagi e Rin atacam a segunda bola. Essa é a lógica fria. Só que, para Nagi e Hale, a substituição bate como nostalgia. Um sente alívio perigoso. O outro sente a chance desesperada de provar que ainda tem lugar ao lado do parceiro. Por alguns segundos, parece que eles ignoram o Izagi e o resto do time. Hale procura o olhar do Nagi, Nagi corre para o ponto confortável e a dupla tenta reeditar a velha magia. A diferença é que agora o campo inteiro está armado em volta dessa previsibilidade. Por que isso é um erro fatal? Porque a falta de evolução do Nagi não aparece como incapacidade de chutar, mas como tendência a aceitar o caminho fácil. Em rede nacional, essa tendência vira informação para a zaga japonesa. Como resultado direto, o passe seguro vira a armadilha perfeita e a jogada colapsa no momento crítico, antes do apito final. Presos na zona de conforto, Nagi e Hale chegam ao momento crítico com a opção mais tentadora na frente. O relógio aperta, a defesa recua meio passo e o corredor do passe longo parece aberto demais. Para o Hale, aquilo soa como destino. Para o ego, soa como isca funcionando.
O réu domina no meio e inicia o lançamento para o ponto combinado, aquele espaço onde o Nagi sempre esperava receber. O corpo dele entrega a intenção antes da bola sair. Aiku percebe a postura, sai e fecha a linha central e a defesa japonesa começa a esmagar a jogada conhecida. Só que o Nagi enxerga a prisão um instante antes do contato. Se ficar parado no ponto combinado, Aiku limpa a bola e mata o ataque. Então ele abandona a rota segura antes da disputa, corta para uma diagonal estranha e transforma o próprio passe perfeito do réu numa bola incômoda. Essa decisão quebra a leitura simples do lance. Aiku ainda chega primeiro na linha do passe, mas já não encontra o alvo parado que esperava antecipar. Em vez de cortar limpo, ele precisa esticar o corpo e tocar na bola em desequilíbrio, desviando a trajetória para uma zona morta da área. A bola não espirra por milagre. Ela vira segunda bola porque o Nagi saiu do roteiro e obrigou o corte a ser ruim. Era exatamente o tipo de caos que o Ego queria para Izagi e Rin atacarem. Só que, pela primeira vez, o próprio Nagi também lê esse caos como convite. Nesse instante, o alarme acende na cabeça dele. Não é só medo de perder o jogo. É a percepção de que, se continuar esperando a bola perfeita, vai virar figurante dentro do próprio talento. O estádio inteiro parece diminuir e a ameaça de desaparecer do campo finalmente dói. Para não entregar o futuro do Blue Lock a um corte previsível, Nagi toma a decisão antes de receber qualquer presente. Ele não pede outro passe ao Réu, não espera o Izagi resolver, não congela na área. Ele acelera para a segunda bola que ele mesmo ajudou a criar. O Réu fica parado por uma fração de segundo, porque reconhece o golpe. O passe dele foi rejeitado sem ser abandonado. Virou matéria-prima para outra jogada. Aiku acertou a primeira leitura, mas perdeu a vantagem na segunda. E o Nagi, pela primeira vez, corre atrás da consequência. O movimento arrasta a zaga para dentro da própria confusão. Izagi invade o ponto cego, Rin prende outra cobertura. E por um instante ninguém sabe se a ameaça final é passe, sobra ou chute. Esse meio segundo de dúvida é tudo que faltava para o gênio preguiçoso atacar de verdade. Nesse ponto, o placar explica o desespero. Sem o gol cedo do Nagi, o Blue Lock chega atrás. Rin e Barou mantêm o time vivo, mas a pressão de Shido e Sae deixa o jogo em 3-2 para a seleção sub-20. Falta uma peça quebrar o roteiro. O Nagi entra num estado de fluxo focado na própria sobrevivência. O Izagi recupera a segunda bola desviada pelo Aiku e, lendo a nova rota do Nagi, faz o passe decisivo. O Nagi acerta um voleio acrobático de um ângulo absurdo, criando uma reação química perfeita. A rede estufa, empatando em 3-3 perto do fim, e o caos deixa o Izagi fazer o gol da vitória logo depois. O jogo chega aos segundos finais empatado e sufocante. Aí o Izagi prova seu valor. Ele lê o duelo final entre Rin e Sai, usa o egoísmo deles a seu favor e acerta o chute fulminante. Igual na história original, o placar fecha em 4-3. Minutos depois, no vestiário, o estádio explode em loucura. Enquanto o Izagi é soterrado pelos companheiros, o Nagi assiste de longe e encara as próprias mãos tremendo. Aquele gol mostra que o egoísmo extremo não é discurso vazio. Para ele, a conclusão é simples. Talento sem atrito vira sono bonito. A euforia toma conta do ambiente. O time grita e comemora a vitória histórica contra a seleção sub-20. Só que, num canto escuro do vestiário, a adrenalina baixa. Nagi e Réu se encaram em silêncio, e a quase derrota transforma a promessa antiga numa coisa pesada demais. O Réu abaixa a cabeça, exausto. Ver o Nagi rejeitar o passe ensaiado foi um choque, mas não cura uma obsessão inteira de uma vez. Ele entende que o camaleão precisa virar mais do que imitação de emergência. Ainda assim, os dedos apertam a alça da bolsa até doer. O Nagi não desvia o olhar. No mangá original, a separação nasceu de abandono e rancor. Aqui, ela nasce de uma percepção mais fria. Quando fica confortável demais ao lado do Réu, ele para de procurar dificuldade. E sem dificuldade, o monstro dentro dele volta a dormir. Ele dá um passo à frente com uma expressão cansada, quase sem energia para dramatizar. Sem levantar a voz, o Nagi quebra o silêncio. A nossa promessa quase deixou a gente lento hoje, Réu. Eu gosto de jogar com você. Esse é o problema. As palavras cortam justamente por não terem raiva. Ouvindo a verdade, o armador tenta assentir como se estivesse pronto. Por fora, aceita. Por dentro, a mão continua presa na bolsa e o olhar evita o do parceiro por um cis é longo demais. O projeto não apaga a amizade infantil ali. Ele só abre uma rachadura que não fecha fácil. O Nagi arruma a bolsa no ombro e vira de costas. Ele dá o primeiro passo em direção à nova Liga Europeia.
Mas para pôr um se é só. Olhando por cima do ombro, com aquele jeito seco e estranho de sempre, solta a última frase. Da próxima vez, me faz sentir dificuldade de verdade.